Estamos novamente falando do nosso projeto, continuando aquilo que nós paramos ontem, hoje com mais 3 áreas da nossa vida, como que você vai fatiar aqui. Você já entendeu que você precisa separar o seu tempo para que você não deixe nenhuma das suas áreas omissa e que também você não tenha prejuízos por causa desta omissão. Então, essa área que nós vamos colocar agora é uma área que muitas vezes nós deixamos para lá, principalmente quando nós queremos focar em uma meta ousada, em um alvo, né, que nós temos para fazer por um determinado período. Só que isso pode nos causar depois um mal-estar, até mesmo um desconforto com as pessoas que esperam mais de nós, que é a nossa vida social. Nós precisamos colocar aqui uma fatia para a nossa vida social. E por que é que isso é importante? Essa vida social, gente, não é aquela vida social que às vezes é corrompida pelas redes sociais. Porque ali, nas redes sociais, a gente pode ter lá 5 mil, 10 mil, 1 milhão de amigos, seguidores, inscritos, mas só que isso é algo longe de nós. E aquela hora em que nós realmente precisamos de um conforto, de uma palavra amiga, de um abraço ou até mesmo de uma ajuda, essa hora os amigos da rede social, que são relevantes, que são importantes, que curte, que comenta, que compartilha, que às vezes faz com que um projeto social avance, esse é um nível de relacionamento. Mas o relacionamento social, que eu quero dizer aqui, é aquela vida social onde você tem amigos que você pode frequentar a casa, que você pode ter um almoço, ter um churrasco, amigos que você vai ser convidado para a festa de aniversário deles, amigos que você vai ter para você convidar na sua festa de aniversário, amigos que você tem que, se você precisar de ajuda para eles fazer qualquer coisa por você, quando você precisar, se você estiver doente, se você precisar de um empréstimo, se você precisar de ajuda na sua casa, se você precisar de ajuda para um transporte, qualquer coisa nesse sentido. Esse relacionamento que, de acordo com as correrias que a gente tem hoje, que a gente não visita mais ninguém, que a gente não faz, é tão relevante e faz parte da vida de uma pessoa. Tem muitas frases e muitos conselhos que essas rodas, essas mesas com os amigos traz cura. Para a mulher, principalmente, é como se fosse uma terapia, ela ter uma amiga para conversar, ter uma amiga que ela pode se abrir, que ela pode confiar. E às vezes isso vai sendo tão contaminado. Então, o que é a ideia aqui? Nessa fatia, você vai colocar aqui o que é que você vai fazer em relação à sua vida social com os seus amigos. Se você aqui vai fazer, como que você vai fazer? Então, o levantamento que a gente já fez nos primeiros dias, você já sabe como que você está. Quantas amigas você tem? Quantos amigos você tem? Quantos convites de aniversário você foi no ano de 2025? Ou no seu aniversário você tinha quantas pessoas para convidar? Foi difícil fazer a lista? Porque quando a gente tem muitos amigos, muitos relacionamentos, a gente começa a fazer a lista e a gente tem um orçamento, e a gente começa, meu Deus, é muita gente, não dá para colocar. Ou será que o seu orçamento não era demais para receber o tanto de pessoas que você tinha na sua lista? Então, é essa lista aqui. Nessa fase do seu planejamento, se isso for algo que você vai trabalhar em 2026, é outra coisa que também você não precisa colocar para todo dia, para não pesar a tua agenda programada. Isso aqui também você pode filtrar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E como vai ser isso? E quem são essas pessoas? Você vai fazer um acordo com elas, um combinado com elas? Será que você vai fazer o quê? Vai fazer um clube do livro, um dia do café? Você vai fazer um dia de passeio no shopping? Você vai fazer uma caminhada junto? Ou você vai frequentar uma academia em conjunto? Como que você vai fazer? Isso é que é o que você vai fazer aqui. Você vai definir, dependendo do número de pessoas que você quer ficar mais próximo, que você quer se relacionar, você vai colocar aqui por semana, dependendo do número de pessoas que você quer, você vai colocar por
a cada 15 dias ou uma vez por mês, dependendo do que você quer fazer. Se você quer começar a servir na tua casa, talvez um jantar, talvez um churrasco, talvez um chá da tarde, como que você vai fazer? Então é isso que você vai fazer aqui nesse item da vida social. O próximo item que nós vamos fazer aqui é a sua saúde. Na sua saúde, você vai colocar, o que você vai colocar nessa parte? O que você come, quantas horas você dorme, a atividade física que você faz, a saúde, que a gente às vezes pensa que só deve ser cuidado quando o corpo começa a reclamar, quando o corpo já está sentindo, quando você já está com dor, quando você já não está mais dormindo, ou quando você já não está mais conseguindo nem caminhar, como tem algumas pessoas que quando descobre ou quando vai se tratar é porque a inflamação já está tão grande que já está com parte do corpo quase que paralisada. Não é isso que a gente vai fazer aqui nessa parte da saúde. Se você já está doente, você precisa realmente acelerar mais. Mas mesmo para você que está saudável, é fazer aquele monitoramento. O que você tem comido, quantas horas tem dormido, quanto tempo de atividade física. E outra coisa muito importante, que às vezes nós não cuidamos, é os tipos de contaminação que nós estamos levando para o nosso corpo através da visão e da audição. O que é isso? O que você tem assistido nos filmes, na rede social? O que você tem assistido? Por quê? Tem pessoas que já têm tendência a ser ansioso, a ser depressivo, essa questão do pânico, essa questão da parte mais dramática. E se você está assistindo isso, e se você está se alimentando disso pela sua visão e pela sua audição, o que você está levando para dentro de você? Coisas que vai te instigar, que vai te motivar a chegar mais rápido num estágio avançado de uma depressão, de uma ansiedade, de um pânico, ou talvez até para quem come muito, você vai lá e começa a assistir filmes de receitas, filmes que as pessoas estão felizes na mesa comendo. O que você vai fazer ao levantar dali? Vai comer também. Então, o que você tem que fazer nessa área da saúde? Cuidar disso também. Os comportamentos que você tem tido, que a tua saúde, ela tem sido prejudicada, seja porque você aumentou o peso, seja porque você diminuiu o peso, seja porque a sua pressão está alta, seja porque você está com colesterol alto ou diabetes ou qualquer outro tipo de coisa que prejudica. Ou talvez esses exames tenham dado até normal, mas talvez você não tenha dormido tão bem, talvez você não tenha tido paz, talvez teu pensamento está sempre fadigado, talvez você está sempre com aquele sentimento de que você está para trás de todo mundo, ou que você está na frente de todo mundo. Então isso já está mostrando que você está num nível de saúde emocional prejudicado. Então é isso, e talvez isso, você pensa, mas eu não estou comendo muito, eu estou dormindo bem, mas eu estou assim. Talvez é o que você está vendo? Talvez é o que você está ouvindo, fica assistindo vídeos, assistindo ou lendo, ou vendo nas redes sociais, ou num ambiente tóxico. Às vezes, os seus amigos, que é o que a gente viu antes, se conecta com você de uma forma que não combina com o estilo de vida que você quer ter. Aí você vai, conversa com eles, passa tempo com eles, mas quando você sai de lá, você não sai bem, não sai com a alma feliz, com a alma renovada, com a alma restaurada, impulsionado a fazer o bem, impulsionado a se sentir alegre. Então você precisa sondar nesse relacionamento, nesse grupo social que você estava. Que você estava antes de sentir o que você está sentindo agora. E eles falaram o quê? Eles motivaram a quê? Qual era a pauta do assunto? Isso condiz com o projeto que você tem? Com o estilo de vida que você quer levar? Se não, isso não vai fazer bem para a tua saúde. E isso não vai ajudar a sua roda ali, o seu círculo, a ficar em conformidade, a girar de acordo que tudo flui bem. Então, essa parte da saúde com a vida social, ela tem um grande peso, porque muitas vezes nós não pensamos nisso. A gente só vê que não está tão legal assim. E também, o que é importante nesta hora para você se sentir melhor? É você se expressar.
Porque às vezes a outra pessoa vai falando, ou vai agindo daquele jeito porque você não deu limites. E aí você começa a ficar mal, mas você não consegue falar para você se livrar daquela situação e vai ganhando um peso na tua alma. E isso, para virar numa ansiedade, ou num sentimento de inferioridade, ou num sentimento de superioridade, ou num sentimento de rejeição, ou num sentimento de amargura, e isso vai trazer enfermidade para a tua alma. Então isso aqui é muito, muito relevante, você cuidar da tua saúde, não só no que você come, no que você dorme, ou no exercício que você faz, mas também no que você ouve e no que você vê, na sua saúde social, na sua saúde sobre o que você está fazendo no meio das pessoas que você se relaciona. E a outra parte aqui ainda deste bloco que nós vamos falar agora, é sobre o servir. O servir aqui é sobre a parte onde você entrega algo voluntariamente. Se você, junto com a vida social, junto com toda essa parte de relacionamento com as pessoas, você participa de uma comunidade, você participa de uma igreja, participa de um grupo, de uma associação, na academia ou no servir, se você faz parte de algum projeto, de alguma fundação, de alguma cooperativa, ou na sua igreja, onde você faz ali, onde você congrega, se tem algum tipo de grupo menor que faz em casa, tipo PG, GR, Casa de Paz, esse tipo de grupo, como que você serve? Porque isso é muito importante. Na igreja, você faz parte de algum ministério? Se você está em algum ministério, que ministério que você está? Ele está realmente de acordo com as suas habilidades? Se você canta, por exemplo, é isso mesmo o teu chamado? Você foi chamado para ser um cantor? Você foi chamado, ou de repente você toca um instrumento? É isso que é a tua habilidade? Isso é o que lhe faz bem? Isso não está sendo para você um peso? Outra coisa, desse servir. Você não pode servir porque não tem ninguém para servir. Porque tem pessoas que frequentam grupos pequenos e dizem assim, eu tenho que fazer porque não tem quem faça. Mas isso se torna um fardo para você e isso não vai fazer bem para o teu projeto. Então, se você vai fazer porque você consegue fazer dentro da tua jornada, ok. Se você vai fazer só porque não tem quem faça e você vai chegar lá, não vai estar preparado, não vai estar com aquela vontade genuína de fazer essa entrega, isso não vai fazer bem para o teu projeto. Então, assim, quantas vezes, o que é isso aqui? Não é você abandonar, é você olhar e falar assim, bom, imaginamos que isso seja na tua igreja. Você saber que você tem uma agenda, de repente o horário que você trabalha termina num horário que é muito apertado com o horário que você já tem que estar lá na tua igreja. Você não pode assumir esse compromisso nesse dia. E se você for assumir, você tem que negociar. Então, se você falar assim, eu consigo chegar às 8 horas. Então, às 8 horas você tem que estar lá. Porque se você ficar todos os dias falando, mas é que você já sabe que eu tenho meu trabalho, isso começa a contaminar o grupo. E aquilo que era para ser bênção, que era para fazer a roda girar, não vai girar, vai ficar emperrada. Porque quando você chega naquele ambiente, quem estava te esperando já está nervoso, já está estressado, porque você não combinou, porque você não chegou no horário combinado, porque você não cumpriu o que era combinado. Então, o servir, que muitas vezes a gente leva assim como, eu estava fazendo um favor, porque era de graça, porque ninguém sabe o meu esforço para chegar até aqui. Não, você não precisa se esforçar. Servir é entregar voluntariamente, com prazer, com amor, com cuidado, com respeito, respeitando a agenda dos demais, respeitando o horário dos demais. Então, assim, na hora de planejar esse servir aqui, por favor, não enche o teu calendário de servir se você já tem todas essas outras coisas. Você vai ter que se esforçar e colocar uma fatia no seu tempo de servir, porque isso faz parte. Jesus, quando ensinava, ele dizia que se você quer alguma coisa, você primeiro tem que ser servo, você primeiro tem que servir. Então, você não pode abrir mão, falar, então não vou fazer nada. Não, isso não é o ideal, isso não é o correto. Você tem que fazer, mas o que você tem que fazer é que isso tem que fazer parte do teu calendário
como algo imprescindível que você tem que fazer. Assim como as outras coisas que você tem que fazer quando você tem que fazer, porque, por exemplo, cuidar do teu filho é tua responsabilidade e você sabe que se você não cuidar, ninguém vai fazer isso por você. Então, no que você se entregar a servir, é a mesma coisa. Assim como no seu trabalho, você sabe que se você não chegar lá no horário combinado, ou no horário e fazer a função que você foi contratado, você será dispensado, você vai sofrer penalidades. Dessa mesma forma é o servir. Tem que ser levado a sério do mesmo jeito. O tempo que você vai destacar para isso vai ser de acordo com o tempo que você vai propor a entregar e com o que você vai propor a entregar. Igual no exemplo que eu estava dizendo sobre quem canta. Não é só o dia de cantar, tem o dia de ensaiar também. Então, se você vai pôr na tua agenda uma escala de um dia para cantar, você tem que saber que não vai ser só um dia para cantar. Para cantar um dia, no ambiente, no grupo onde você está, quantos dias precisam ensaiar? Então, talvez para cantar um dia, você precisa colocar na tua agenda, consumir 5 dias do seu mês. Depende como é o grupo, depende a exigência do grupo, depende a performance que você precisa se entregar. Entende como que o que parece ser fácil acaba se tornando bem mais assim exigente para que você possa fazer essa roda girar adequadamente na sua vida? Então é isso. Esse bloco de hoje fica com esses 3 itens para você saber destacar aí sobre a vida social, sobre a saúde, sobre o servir. Como que você vai tirar esse tempo? Como que você vai dedicar? O que você está disposto a fazer para que isso aqui seja um momento agradável, confortável para você e que isso aqui não prejudica esse outro bloco que você tem aqui, nem o próximo bloco que a gente vai ver ainda, que precisa funcionar dentro do seu planejamento de 2016, tá certo?